Porque os pastores não prestam conta dos dízimos que entram na igreja por meio dos fiéis. Este é o tema para este vídeo e quero chamar sua atenção, que você se ligue no que você vai ouvir no vídeo que eu vou botar aqui. Eu vou dar um vídeo aqui para eu e você meditar e eu vou dar minha opinião e também quero saber qual é a sua opinião. Me ajuda a pregar. Me ajuda a pregar. Eu vou expor aqui a minha opinião e quero que você deixe nos comentários a sua. Então, o tema para este vídeo é esse. Porque os pastores não prestam conta dos dízimos que entram na igreja por meio dos fiéis. Por que é que o seu pastor que cobra dízimo, o seu pastor que diz que se você não der o dízimo, você é ladrão de Deus, que diz que você vai para o inferno porque não dá o dízimo, o seu pastor que prega salvação em cima do dízimo, o seu pastor que diz que se você não der o dízimo, os demônios, devorador, migrador, cortador, vai atingir a filha, tu vai gastar na farmácia porque eu desse o dízimo. O teu pastor que diz que para tu prosperar tu tem que ser dizimista fiel. Por que é que esse pastor, por que é que esse apóstolo, bispo, por que é que este líder religioso, esse missionário, não presta conta a vocês, ovelhas, dos dízimos que vocês dão debaixo de pressão psicológica, dão com medo de ir para o inferno, dão porque acreditam que se não der o dízimo está roubando a Deus. Por que é que esses líderes não prestam conta? A você não faz um relatório dizendo, olha, entrou tanto de dízimo este mês, foi gasto com isso aqui, com aquilo ali, o dinheiro do dízimo foi destinado para isso, para aquilo, porque eles não prestam conta. Pedem, mas não prestam conta do que para onde foi esse dinheiro do dízimo. Irmão José, mas meu pastor aqui na nossa igreja faz relatório, diz para quê, para onde foi esse dinheiro do dízimo. Eu quero dizer a você o seguinte, fui nascido numa igreja não dizimista, tenho moral para combater essa heresia do dízimo e não estou aqui para perseguir a igreja nem falar mal do pastor, estou aqui para debater essa heresia do dízimo, ok? A honra e a glória para Jesus. Porque na verdade, não era para eu estar aqui falando de dízimo, mas por causa do seu pastor que prega essa mentira, em cima dos produtos, por causa do seu apóstolo missionário que prega essa mentira, o seu padre. Na verdade, os padres não estão pregando muito de dízimo, né? Mas essa mentira do dízimo nasceu do catolicismo. É por causa desses líderes mentirosos que eu estou aqui combatendo essa heresia. Não era para eu estar falando aqui de dízimo, era para eu estar falando aqui que Jesus está voltando, que os sinais estão aí. Creia você ou não, mas os sinais estão aí. Mas por causa desses mentirosos de púlpito, eu estou aqui dando a cara a bater e não ganho nada por isso, só perseguição e desprezo, ok? Louvado e agradecido seja Deus. Vou botar o vídeo aí e medite. Na minha opinião, irmão, igrejas igual a que eu nasci, que lá se pregava oferta voluntária, mesmo assim o pastor fazia relatório. Pastores sérios, que acredito que existe, na verdade não deveria fazer relatório igreja que cobra oferta, né, que pede oferta, né? Porque é uma coisa que você está ofertando, o amor espontâneo, sem pressão. Mas mesmo assim tem pastores sérios que faz questão de dizer para onde foi a oferta. E o dinheiro da oferta ele pode gastar no que for. Agora, dízimo, mentir, pregando salvação em cima de dízimo e não dar relatório. Mas vamos assistir o vídeo, bora lá? Presta atenção. O pastor fala, eu já desafiei, já perdi a conta, nem faço mais isso, mas hoje eu vou fazer. Eu vou voltar de novo. Vou voltar de novo. Por que os pastores não prestam conta dos dízimos que entram na igreja por meio dos fiéis? Olha o que esse pastor fala. Eu já desafiei, já perdi a conta, nem faço mais isso, mas hoje eu vou fazer. Eu desafio qualquer pastor, qualquer líder de igreja, crente catedral, prestar conta do que entra na igreja, no ministério, com o povo. Não faz. Se prestar conta, vai aparecer avião. Se prestar conta, vai aparecer fazenda. Se prestar conta, vai aparecer mansão em Miami. Não faz, rapaz. Não faz. Aí eu pergunto
Aonde está o trabalho social da igreja? O trabalho social não é entregar meia dúzia de cesta básica e botar a internet e ficar se aparecendo em meia dúzia de cesta básica, não. Tem um monte de gente que ficou aí, como disse, que eles se aparecendo na desgraça que aconteceu em Rio Grande do Sul. Entendeu? Eita, que estão mandando isso, eita, que estão mandando o quê? Ei, não sei o quê, para se aparecer. Se aparecer. Hã? Trabalho, querido, da igreja, verdadeiro evangelho, é dia a dia, não é só uma vez no ano, não. É dia a dia. Até os hospitais das igrejas evangélicas que não tem, que é uma Cadê? vergonha. Centenário da igreja, mas cadê os trabalhos que não existem? Cadê? Você não encontra um hospital. Hospital evangélico da Assembleia de Deus e liberado para o povo, como diz que ele dá vontade. Duvido. Me mostre. Entendeu? Os trabalhos. Casa de apoio aos idosos das igrejas Assembleia de Deus. Me mostre. Faculdade da Assembleia de Deus sem pagar nada para os filhos dos crentes. Me mostra. Me mostra. É uma vergonha. Aí depois vem falar de cura, milagre, libertação do que Deus está fazendo. Ei, para com isso. Por isso que aqui, querido, eu presto conta e mostro sim. Direto eu estou mostrando conta da igreja, estou mostrando despesa da igreja. Direto, olha aqui, irmãos. Evangelho da verdade, da sinceridade. Deus não precisa que tu pague a campanha para ser abençoado. Que Deus é esse mesquinho, miserável, pequeno que tu tem, que tem que pagar um valor para poder fazer uma campanha, para poder a bênção chegar até você. O meu Deus não precisa de R$190, nem de R$200 de ninguém, não, para fazer campanha, para poder abrir caminho, não. O meu Deus, ele abre caminho pelo teu esforço, pela tua fé. Saudações, povo de Deus. Então, meus amados queridos, é isso aí que foi dito no vídeo. Porque os pastores não prestam conta dos dízimos que entram nas igrejas, né, por meio dos fiéis. E se prestarem conta, né, fizer uma prestação de conta honesta, aí você vai ver que dentro do dízimo foi para os melhores colégios dos filhos, as melhores roupas de marca, relógio de marca, sapato de marca, gravata de marca, óculos de marca, viagem no exterior, viagem para outros países. Você vai ver a ostentação deles. Isso se falando de igreja grande. Mas vamos para a igreja pequena. Mas mesmo que se eles forem prestar conta, meu irmão, quem é o tesoureiro do pastor dizimista? Quem é o tesoureiro do apóstolo dizimista? Quem é o tesoureiro do missionário dizimista? Sempre é alguém de confiança. Sempre é alguém da família, da laia. Então, tudo vai para debaixo dos panos. Então, mesmo que as igrejas grandes forem prestar conta dos dízimos que entram, eles vão fazer a maracutaia deles, né? Vão deixar por debaixo dos panos muitas coisas que foram gastas com o dinheiro do dízimo e eles não vão dizer para a igreja, certo? Não vão dizer para a igreja. Então, o certo seria o quê, irmão Josias? O certo seria você, meu irmão e minha irmã, dizimista, criar vergonha na cara e ajudar o seu líder e não ir para o inferno. O certo seria você deixar de ser dizimista e ser ofertante na casa de Deus. Ofertante na casa de Deus é dar com alegria, voluntariamente, dar mais do que 10%, mais do que o dízimo. Muito mais ou menos, mas que seja com alegria, sem tocar trombeta, sem pressão psicológica. Então, mesmo que as igrejas grandes fossem os pastores, os apóstolos da televisão, fossem prestar conta do seu dízimo, ele iria ali botar o que ele bem quer. E quem é o tesoureiro? Sempre é um filho, um irmão, a esposa, um irmão babão da congregação que está querendo um cargo, certo? Um genro. E na hora da prestação de conta, eles iam fazer o quê? Usar o centavo. Igreja grande, entrou R$30.000 e 15 centavos. Que é para você acreditar que foi isso mesmo. Onde entrou mais de 50 mil,
Aí ele diz que entrou 15 mil e 15 centavos, o centavo é para chamar a sua atenção, para ganhar a sua confiança, o centavo é para dizer, a gente está falando a verdade, viu? Aí bota o centavo, você não sabia disso não, né? Você não vai aprender isso em escola dominical. Mas vamos para a igreja pequena. Igreja pequena, eu me congreguei, nasci numa igreja não dizimista, e sim ofertante. A gente contribuía com alegria, sem constrangimento. A gente dava espontaneamente. E entrava dele com força. Não tinha confusão. Era um povo unido. Ajudava os irmãos, que seja básica. Ajudava os irmãos que não trabalhavam, arrumava um emprego para os irmãos. Ajudava os irmãos na sua necessidade. E eu também já congreguei em igreja dizimista. Porque quando meu pastor morreu, essas coisas e tal, eu fui para outros ministérios e eu tenho muita experiência. Não muito assim, mas tenho. Igreja pequena que é dizimista, ela passa, tem igreja que eu já passei, eu sei o que estou falando, não estou falando história de carochinha, porque eu acho que eu penso, estou falando experiência vivida, sentida na pele. Igrejas que cobram dízimo, igrejas pequenas, muitas delas, não todas, porque tem pastor aí que não é dizimista, não cobra dízimo e é contra o dízimo, ele cobra oferta voluntária. Igrejas pequenas que cobram dízimo, pastores passam o ano inteiro sem fazer uma reforma na igreja, sem gastar nada, um centavo do dia do dízimo, somente pagando água e luz do dízimo, algumas coisas de limpeza para a igreja, papel higiene, essas coisas, e mais nada, certo? Aí o que acontece? E entra muito dinheiro de dízimo durante o ano, é um rio de dinheiro, né? Aí, como ele vai ter que no final do ano prestar conta dos dízimos, aí eles começam a inventar uma reforma, aí quebra a calçada da igreja, tira um reboco, inventa alguma coisa, que é para, quando for prestar conta dos dízimos entrados na igreja, dizer que foi gastado tantos mil ali naquela calçada que fez, naquele reboco que fez. E quando não é isso, chama um cantor famoso, porque no bairro tem muitos cantora que canta, que é uma benção, homens e mulheres de unção, mas se ele chamar para a igreja e dizer, para louvar num evento e dizer a congregação que pagou 3 mil reais, 5 mil, para aquele irmão do bairro louvar, os irmãos vão ignorar. Então ele se chama cantor famoso, muitos deles no valor de alto, aí ele aumenta mais ainda, porque em cima disso ele vai prestar conta no relatório do dízimo, dizer que o cantor, o pregador foi pago 20 mil, 15, por aí, onde na verdade ele paga 5, quando paga 10 dias que pagou 20, que é para dar o cambalacho na entrada dos dízimos durante o ano. Então qual é a saída para isso? A saída para isso é você deixar de ser dizimista e ser ofertante da casa do Senhor, dizer não ao dízimo. Porque sempre eles acham um meio de enrolar você. Todo líder que prega dízimo já começa mentindo. Eu ainda quero acreditar que existe algum líder que prega dízimo por ignorância. Porque se tem, vai alcançar a misericórdia de Deus. Mas se prega dízimo por torpe e ganância, sabendo que está enrolando o povo, sabe que dízimo não é dinheiro, sabe que dízimo não é bíblico, mas não é para a igreja, e continua pregando, no dia de prestação de conta, Deus não vai ter você por inocente. Então, de todos os jeitos, mesmo, é por isso que numa certa reunião, numa congregação, o pastor falou, olha, eu queria que os irmãos compreendessem e acabar com essa de prestar conta de quanto dentro da igreja, porque tem muitos convertidos que veio do mundo e aquela coisa toda, a intenção dele era que acabar com essa de prestar conta do que entra na igreja de dinheiro, né? Mas eu vi que tinha coisa por debaixo dos panos, porque na verdade estava entrando muito dinheiro e ele não tinha como prestar conta do que foi gasto, né? Porque a igreja é pequena, se o pastor realmente for prestar conta dos dízimos que entra, aí ele vai prestar conta de gado que comprou,
de terreno que comprou, de casa, de viagem que fez, de conta gorda no banco, filhos dos melhores colégios, igreja pequena. Se os pastores realmente for prestar conta do dízimo que entra, ele vai prestar conta das roupas, melhores roupas, enquanto os dizimistas nem uma sandália tem, muitos deles para ir para a igreja, muitos deles usam a mesma calça, a semana toda parece até uma farda. Então, se realmente o bispo, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o missionário de igreja pequena fosse prestar conta do dízimo que você dá, ele iria mostrar a você que ele está prosperando muito, porque ele iria mostrar a você que comprou um carro novo, que o carro dele anda sempre com o tanque cheio, que os filhos dele estão nos melhores colégios, que a vida dele melhorou depois que você começou a ser dizimista fiel, né? Mas só que mesmo a igreja prestando conta do dízimo que entra, ele sempre vai ter a maracutaia, porque o tesoureiro é da mesma laia. E esses homens que pregam dízimo, eles não respeitam a palavra de Deus, porque se respeitasse, não pregava dízimo, não pregava Moisés no lugar de Jesus, não pregava a lei no lugar da graça. Dízimo é bíblico? É, mas não é cristão, não é para nós brasileiros. E mesmo que fosse, não seria dinheiro, seria mantimento, plantação, criação. Louvado e agradecido seja Deus. Então, meus amados, muitas igrejas pequenas passam o ano todo só recebendo os dízimos. E se for prestar conta do que foi gasto, eles não têm o que mostrar. Eles não têm uma obra sequer para dizer que o dízimo foi gastado naquilo. Aí eles começam a inventar. Igreja pequena que presta conta de dízimo e oferta, eles vão começar a inventar uma construção, algum negócio, um evento, para dizer que o dinheiro foi gasto daquilo que é para você não parar de dizimar. E não adianta fazer biquinho, porque eu não estou aqui querendo jogar você contra o seu pastor, não. Contra o seu bispo, o seu apóstolo, não. Até porque eu aconselho a você nunca bater de frente com o seu líder. Nunca bata de frente com o seu líder. Se você ouviu essa pregação, não leve essa pregação para a sua congregação, porque o pastor ele tem o poder de botar toda a igreja contra você. E você não vai ter raiz e vai para o mundo, e vai morrer no mundo. Não bata de frente com o seu líder, porque você nunca vai ganhar para ele. Nunca. É melhor você sair para outra congregação ou você ficar na sua. Agora, quer conhecer teu líder? Deixa de dar o dízimo. Deixa de dar o dízimo, aí tu vai saber quem é o teu pastor. Aí tu vai saber quem é o teu apóstolo. Porque, na verdade, muitos estão aí fazendo da casa de Deus comércio, fazendo da casa de Deus empresa, fazendo das ovelhas negócio. Mas haverá uma prestação de conta. Então, meus amados, meus queridos, toda a congregação que cobra dízimo é espírito enganadores, usando a boca do líder em cima dos púlpitos. Porque líder que tem amor pelas almas não prega dízimo. A maneira correta de levar dinheiro para a igreja é em oferta voluntária. Louvado e agradecido seja Deus. Então, se os pastores realmente fossem prestar conta dos dízimos, os pastores dizimistas, e fosse fazer um relatório sério, honesto, você ia ficar de boca aberta, meu irmão. Você ia ver como é que eles estão vivendo e comendo do bom e do melhor, usando a sua fé, porque você é analfabeto de Bíblia, você não lê Bíblia. Você prefere ficar com o que os líderes dizem do que a Bíblia diz. É por isso que numa reunião, o pastor falou, numa reunião extraordinária, que queria o apoio de João para acabar com esse ideal de estar prestando conta dos dízimos que entra. E eu fui o primeiro a levantar a mão e disse, sim, sou a favor que acabe mesmo, pastor, não precisa prestar conta de dízimo, de oferta aqui da igreja. Porque sempre eu já estava cansado de ver aquele pastor fazendo da gente besta, babaca, dizendo nesse relatório que entrou não sei quantos mil e
15 centavos e 5 centavos. Os centavos é para chamar sua atenção, para ganhar sua confiança. Guarde isso. Guarde isso. É para chamar a sua atenção, para ganhar sua confiança. Aí sempre do relatório, entrou tanto esse mês de dízimo, foi gasto por isso, com aquilo, entrou tanto e 5 centavos. Tudo balela, irmão. Louvado seja Deus. E tem irmão que é tão ingênuo que acredita, porque acha que o líder é o ungido de Deus, é o anjo de Deus. Que não é um homem mentiroso, não mente. Então, este vídeo, a minha intenção de gravar este vídeo é para que você abra os olhos e, em vez de você levar dízimo para a congregação, abençoa o teu próximo com a cesta básica, pagando uma água, uma luz. E na tua congregação seja ofertante. Mas mesmo você fazendo isso na igreja de vista, você vai ser expulso de lá e perseguido. Você deixar de dar o dízimo, você vai conhecer que é o seu líder. Está ouvindo esta pregação? Se eu congregasse em alguma igreja, na Assembleia Batista, Universal, Deus Amor, Congregacional e etc, etc, e eles vissem esse vídeo, eu seria expulso da congregação. Eu tenho moral, autoridade de pregar essa mensagem, porque eu estou fora dessas igrejas. Se eu estivesse na Assembleia, a qual eu passei quase 4 anos, fui assembleano, se eu estivesse em outras igrejas, eu não poderia estar pregando essa mensagem. Não, porque eu iria ser perseguido pelo meu pastor, certo? E eu aconselho a você a não bater de frente com o seu pastor, com o seu líder, porque você vai ser muito prejudicado, você vai sofrer. E se você não tiver raiz, você se acaba. Você se acaba. Então, abra os olhos para essas coisas, para essas mentiras pregadas em cima do público, porque esses homens não têm temor a Deus, não têm respeito pela palavra de Deus, porque se tivesse, não mentia usando a Bíblia. Então, esta é a pergunta que eu faço também para vocês, pregadores de dízimo. Essa é a pergunta que eu faço para vocês, pregadores de dízimo. Por que vocês não prestam conta dos dízimos que entram na sua congregação? Mas preste conta honestamente, sem mentir, sem enrolar. Porque se for para mentir e para enrolar, é melhor nem prestar. Então, meus irmãos, eu fiz parte de uma reunião que eu levantei a mão e disse: eu sou contra esse negócio de pastor estar prestando conta de dízimo, porque sempre usava centavo para fazer de besta, para dizer que estava falando a verdade, onde na verdade nós ovelhas estava sendo enrolado. Então eu sou 100% ofertante e não dizimista. Fica na paz, fica na benção e até o próximo vídeo, se assim Deus não prestam conta nos dos permitir. dízimos que entra na igreja por meio dos fiéis. Olha o que esse pastor fala. Eu já desafiei, já perdi a conta, nem faço mais isso, mas hoje eu vou fazer. Eu desafio qualquer pastor, qualquer líder de igreja, grande catedral, prestar conta do que entra na igreja, no ministério, com o povo. Não faz. É isso aí, irmão. Fica na paz, fica na benção. Deus abençoe a todos. Se não for pedido mais, se inscreve no canal Josias Dias. Amém.